Fala pessoal, tudo bom? Vamos para mais um tópico aqui do nosso curso aqui de paisagismo prático e hoje vamos falar um pouco sobre plantas em lojas e shoppings. E por que esse é um tópico interessante de aprendermos? É porque geralmente em lojas, shoppings, você tem que trazer um conforto, um certo conforto para seus clientes, para se sentirem mais à vontade e assim você ter uma melhor experiência de compra. E as plantas estão muito em alta, você trazer aquele design biofílico, você ter um clima aconchegante, você fazer decorações, arranjos e tudo, tá? E a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, vamos falar sobre a manutenção desse tipo de planta, principalmente com a limpeza de folhas, que muita gente não se liga nisso, porque quando você está numa planta em ambiente interno, né? Por exemplo, eu vou até botar essa imagem aqui dessa espada aqui, da espada de São Jorge ou da Santa Bárbara. E quando você está em ambiente interno, a planta ela não recebe água nas folhas, né? Ou seja, não chove, ou você não vai pegar a mangueira, vai jogar, não vai ter aquele vento. Então você vai ter um acúmulo de poeira nas folhas e isso pode atrapalhar a fotossíntese e a transpiração da planta. E isso não é legal, isso pode fazer com que a planta não, assim, dê uma definhada a mais. Então, se você quer, ainda mais quando ela está em ambiente interno, é legal a gente deixar o melhor possível, que ela já está num ambiente ali de estresse, né, com pouca luz, com um ambiente controlado, às vezes com ar-condicionado. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é justamente isso, retirar a poeira. Pode ser feito manualmente, pode ser com a limpeza mesmo com um paninho, ou a pessoa pode pegar essa planta de tempos em tempos, levar para fora, fazer a limpeza, jogar água, fazer esse tipo de limpeza. Isso é interessante principalmente aquelas ficus que têm folhas largas, ou antúrios, ou seja, folhas mais largas, é interessante você fazer isso, que também dá um aspecto, uma coisa mais arrumada, não que uma folha toda empoeirada. Um produto interessante que a gente pode utilizar é o brilha-folha. Tem até aqui uma imagem dele da Forte, em que você tem essas folhas grandonas, você vai espirra neles, passa um paninho e a folha fica brilhosa, fica bonita. Você deve ter visto muito em shops que parece até um pouco artificial, mas dependendo do ambiente, do local, é legal você utilizar ele para poder você ter esse aspecto de assim uma planta saudável, uma planta bonita. É, uma dica legal também aqui para se você trabalha com a parte de plantas, se você tem um garden, você é paisagista, você trabalha com esse ramo, você pode utilizar uma alternativa bem legal aqui de venda que chama de rodízio de plantas, que é o que? Você ir no local, você fazer uma assinatura mensal e que você consegue fazer um serviço de botar as plantas lá no local e a pessoa que está ali não vai ter aquele trabalho de não, se a planta morrer, eu vou ter que ir para outro lado, ou seja, vai ter toda aquela dor de cabeça. Então você, por exemplo, isso acontece muito em shoppings. Se você reparar, quando você vai no shopping que tem plantas, muitas das vezes essas plantas são trocadas de tempos em tempos, porque a planta está em ambiente interior, então ela vai definhar, ou seja, você pode dar as melhores condições, mas ela tende a definhar, aquele ambiente meio escuro, entendeu? Com ar condicionado, então, principalmente palmeiras ou plantas que necessitam de sol, você coloca lá dentro. Fala, por que essa planta tá bonita? Porque ela é trocada. Então o que acontece? Você coloca, vamos supor, uns 4, 5 exemplares, até 3 mais ou menos. Você pega eles, coloca uma lá e deixa 2 no seu garden. Aí passou, por exemplo, 20 dias, 30 dias, 15 dias, você vai lá com sua equipe, pega aquela planta, troca para uma nova e traz essa para o seu garden para ela poder voltar à vida um pouco, ou seja, ela ficar mais bonita e você vai fazendo esse ciclo. Que aí você vai ter sempre plantas bonitas no local, seu cliente vai estar satisfeito, porque ele vai sempre ter plantas bonitas e não vai ter morte de plantas, ou seja, você consegue fazer esse rodízio com essas plantas. Isso é uma ideia interessante até que colocar aqui, para caso alguém trabalhe com essa parte, você já tem uma ótima opção, tá bom? Você tem que fazer nesse local, assim, principalmente plantas resistentes. Geralmente plantas que são para ambientes de luz difusa, daquelas sombras assim, igual o antúrio, da espada, né? Por exemplo, até o ficus também ele segura um pouco, a ráfia. Então, assim,
O ficus, ele é uma árvore, né? Ele consegue ficar em ambiente interno, mas tem que tomar cuidado para ele não ter aquela queda das folhas dele, ficar só uma pontinha de folha lá em cima e o restante tudo pelado, né? Mas assim, se atente a isso, né? Procure plantas que você tem resistência. Ah, mas eu quero florzinha, eu quero botar uma rosa dentro do ambiente interno. Assim, não é legal, entendeu? Você vai ter problema, vai morrer, vai dar fungo, vai dar praga. Então, a melhor opção, tente fazer o seu layout com base nas plantas existentes que você vai ter para ambientes de luz difusa. E tem bastante opção, tem bastante plantas interessantes, com até cores, texturas diferentes, então você consegue fazer muita coisa legal. E também quando você for fazer esse tipo de design ali dentro, os cachepôs vão ser seus melhores amigos. Então, aqui por exemplo nessa imagem, é interessante, deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para a gente dar uma olhada. Se você reparar nessa imagem, a maioria das plantas aqui, por exemplo, aqui embaixo, aqui do lado, só aqui em cima que é um caso à parte, em que elas estão todas em cachepôs e vasos, e mesmo que ela está ali no vaso, por exemplo, igual esse aqui do lado, esse vaso não está sendo considerado um vaso, ele está sendo considerado um cachepô. Por quê? Porque essas plantas elas têm que ter mobilidade, né? Igual como eu falei anteriormente sobre o rodízio de plantas. É legal você, por exemplo, você conseguir tirar essas plantas e fazer substituições rápidas, principalmente em ambientes como shoppings, como locais de muita gente, muita circulação de gente. Porque imagina você pegar uma planta dessa aqui, você fazer uma sujeirada para poder fazer uma troca dessa planta, por exemplo, você tirar aqui o vaso incrivelmente pesado, você não consegue mover, igual esse aqui, imagina, você de fora a fora de terra, então você teria muitos problemas aqui. E tem locais que, por exemplo, você não conseguiria aguar de forma adequada sem vazar no chão. Isso seria um problema. Então os cachepôs são excelentes para isso. Você consegue fazer um cachepô fechado. Ao local aqui, por exemplo, você pode colocar uma mangueirinha ou um negócio aqui para você fazer o descarte da água sem necessariamente cair no piso. Você pode colocar um guia ali para a água cair em outro local. Ou você pode tirar as plantas, colocar num balde ou num local, no recipiente fechado, jogar, fazer a rega da planta, depois voltar pro cachepô. Então assim, você tem versatilidade para você conseguir colocar aqui. Aqui em cima, né? Aqui em cima já dá para ver que já é uma jardineira planejada, então você não vai ter esses problemas disso aí, né? Você vai ter um descarte certo de água, você consegue, essas plantas aqui já são de crescimento mais volumoso, então e tem uma densidade de iluminação bem melhor. Então, pessoal, eu acho que é isso. Foi uma aula bem rápida aqui, só para a gente pegar um tópico que eu acho interessante a gente poder debater, principalmente para as pessoas que têm lojas, shoppings e paisagistas que querem trabalhar com essa área, que é uma área muito promissora e uma área bem legal de você pegar e que tem relativamente poucas pessoas explorando essa área, tá? Então, vejo vocês na próxima.